Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Começa agora mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, hoje com um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre a campanha Maio Laranja, a campanha Faça Bonito, uma campanha muito importante que diz respeito às famílias brasileiras, até porque a gente sabe que, infelizmente, hoje temos dados realmente negativos no que tange a violência contra criança e adolescente. E hoje temos o prazer de receber aqui o vereador pastor Eliezer de Carvalho e também a Aline Parmesan, que é conselheira tutelar, representando aqui o Conselho Tutelar, para falarmos um pouquinho sobre a campanha Faça Bonito, uma campanha que tem o apoio da Câmara Municipal. O vereador pastor Eliezer encabeça essa ação junto à Câmara Municipal, também o apoio do vereador Eric Sândalo, além dos vereadores que, claro, estão apoiando as ações, as iniciativas da campanha Faça Bonito. Vereador pastor Eliezer, seja bem-vindo ao nosso Ponto de Vista, um programa hoje realmente com um tema relevante, muito sério, preocupante e que temos que dar espaço, claro, para o debate na sociedade, apresentar aí as ferramentas que temos à disposição para coibir qualquer tipo de violência contra nossas crianças e adolescentes. O senhor iniciou esse trabalho lá atrás, focando levar a informação nas escolas da rede pública municipal e com certeza já teve ali um apoio da Câmara Municipal. O vereador Eric Sândalo, inclusive, estendeu essa ação junto a entidades para que leve essa informação também às entidades que atendem crianças e adolescentes aqui em Tupã. Mas é importante a gente debater esse assunto, levar conhecimento da população de que forma a gente pode colaborar, pode coibir esse tipo de violência que de repente está ali dentro de casa, sem que as pessoas percebam, a criança está vivendo aquela violência. Por isso que temos que deixar informações para que a população possa colaborar nessa força-tarefa, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Seja bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando com a nossa população, a qual também eu quero cumprimentar e desejar muitas bênçãos de Deus. Agradecer a Aline, mais uma vez, Aline? Você sempre aqui atendendo os nossos convites, todo o Conselho Tutelar, Agradecer a Giovana, que hoje é a presidente, está de férias, mas você está aqui, é a nossa parceira aqui, para falar sobre esse assunto, Glaucio? Como você acabou de dizer, é um assunto que agora, dia 18 de maio, segunda-feira agora passada, foi o Dia Nacional de Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, mas é um trabalho que, como a Aline está dizendo, é feito todos os dias através do Conselho Tutelar. E esse mês, o Maio Laranja, é o mês que realmente as campanhas são feitas com mais intensidade, o poder público vem com as suas atividades, falando, trazendo luz. Tivemos uma passeata agora no último sábado, Glaucio? Sim. Falando aí, divulgando no centro da cidade, falando sobre esse tema. E temos que trazer luz porque é uma realidade, não podemos passar pano, não podemos ignorar, fingir que não acontece, porque está acontecendo todos os dias, os números são altos e nós estamos aqui para poder fazer. É um trabalho de todos, do poder público, é um trabalho das entidades, o vereador também, o Eric Sândalo, está com a gente, esse ano fez a indicação junto comigo. Está trabalhando bastante também nesse tema esse ano. Agradecer ao nosso prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, que tem realmente feito as ações e trazido aí muita luz a esse assunto. E o Conselho Tutelar, que faz um trabalho espetacular ali na nossa cidade e que às vezes as pessoas não sabem, porque eles não podem ficar divulgando o trabalho deles no sentido de casos. Mas em off aqui conversando, a gente sabe que tem trabalho todo dia e o trabalho é intenso e é muito necessário o Conselho Tutelar. Então, quero agradecer mais uma vez a Aline, para a gente poder falar e fazer esse bate-papo aí sobre esse assunto que é muito importante. Com certeza, pastor. Eu queria saudar também a Aline Parmesan. Aline, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tratando sobre esse assunto, a campanha Faça Bonito dentro do Maio Laranja. Como disse o pastor Eliezer, no último sábado tivemos uma importante mobilização ali, uma passeata com a participação de entidades,
né, do poder público, forças de segurança, levando essa informação até a população, até o comércio de Tupã. E a gente vê ali a preocupação, né, o engajamento das pessoas, porque é um caso, é um assunto muito sério, né? Infelizmente, eu pesquisei aqui alguns dados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que nos últimos 10 anos, por exemplo, em 2015, foram registrados mais de 19 mil casos de violência sexual. Já em 2025, o total, né, o valor saltou para mais de 59 mil. Quer dizer, esse número realmente impressiona, preocupa. Então temos sim que falar sobre esse assunto abertamente, porque de repente isso está acontecendo em algum ambiente familiar, né, ali próximo da sua casa, um vizinho, enfim, né, e a criança, ela aos poucos ela começa a demonstrar através de alguns comportamentos, sinais. Por isso que o vereador pastor Eliezer lá atrás apresentou essa indicação para que essa informação chegue até as escolas, para que as pessoas que trabalham com essas crianças possam, né, detectar, perceber essas mudanças de comportamento, né, investigar a fundo, para que realmente possa ter essa proteção junto às crianças. Então a Câmara Municipal está fazendo o seu papel, temos o Conselho Tutelar que é muito atuante aqui na cidade, é um trabalho fantástico que toda a equipe realiza, mas é importante você levar essa informação adiante, né, proteger as nossas crianças do nosso município, do nosso país, porque os casos realmente são muito tristes, são muito negativos. Aline, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Muito obrigada, Glaucio. Obrigada pelo espaço, TV Câmara. Obrigada, pastor Eliezer, pelo convite. Nós agradecemos o vereador Eliezer, vereador Elic também, que também é um grande parceiro, né? Ele vem reunindo forças conosco. O pastor Eliezer também tem indicações, ele tem um pouquinho dele dentro, claro, né, do Faça Bonito, sempre abraça a causa, sempre está conosco todos os anos, marchando conosco na Tamoios, na passeata. Então não mede esforço, nós agradecemos imensamente porque as igrejas também, claro, atendem crianças e adolescentes. Com certeza. E eles precisam também estar conosco, né, nessa parceria, e o Conselho agradece o espaço. São momentos como esse que nós salvamos vidas e conseguimos levar a informação para o maior número de pessoas possível, né? Esse crime ele é muito silencioso, então quanto mais pessoas souberem, né, como denunciar, como lidar com a situação, é melhor para o cuidado e proteção da criança e do adolescente. Então, a rede de Tupã agradece imensamente o espaço, né? Então nós estendemos o agradecimento e estamos à disposição para atender, continuar atendendo com todo o carinho, todo o cuidado, toda a criança e adolescentes, porque eles merecem todo o nosso respeito. Aline, vamos começar falando um pouquinho. A gente sabe que a participação da sociedade é fundamental, né? Com as denúncias principalmente, ações educativas, o fortalecimento ali da família, né, do ambiente familiar e além de políticas públicas. Vocês trabalham durante o ano inteiro, né? A gente sabe que o mês de maio, né, o Maio Laranja, é um mês dedicado aí, né, uma ação mais conjunta, junta a vários órgãos, várias entidades, mas o trabalho do Conselho é durante o ano inteiro, né, pastor? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, hoje na nossa cidade, vocês diariamente devem receber aí denúncias, devem receber aí situações delicadas, onde vocês têm que atuar, têm que acompanhar de perto, porque existem vários tipos de violência. Não somente a violência física, sexual, mas também a psicológica, né? Crianças que convivem num ambiente complicado, né? Enfim, existem várias situações que têm a necessidade da intervenção do Conselho Tutelar. Vamos falar um pouquinho sobre o panorama aqui na nossa cidade, porque muitas pessoas, de repente, não têm noção, né, de como o número de ocorrências, o número de casos, né, se houve um aumento, uma diminuição, né, e quais são os tipos de violências que vocês se deparam mais aqui no dia a dia, na rotina de vocês? Sim, nós trabalhamos o ano todo, né, dentro desse tipo de assunto, mas quando nós começamos a falar mais sobre o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes, é quando nós percebemos uma demanda maior, né? Então, é quando mais aumenta-se esse tipo de assunto, esses tipos de casos lá no Conselho Tutelar. Nós temos uma rede bem estruturada, temos a escuta especializada, é uma lei,
né, de 2017. Ela foi implantada aqui em 2024, né, em Tupã. Vem funcionando com maestria. Nós temos 2 psicólogas que atendem, uma no período da manhã, uma no período da tarde. O intuito dessa lei especializada é somente de cuidado e proteção das crianças e adolescentes. Então, não é para cunho de provas, não é para ter provas se houve materialidade ou não. É somente o cuidado e a proteção da criança e fornece, né, subsídios para que o conselho adote medida de proteção se caso necessário. Então, a toda a população que não tem o conhecimento, nós temos pessoas capacitadas para cuidar desses casos, até para que evite a revitimização, né? Então, a escuta especializada, ela trata de assuntos relacionados crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de qualquer tipo de violência. Então, tem violência sexual, violência institucional, violência física, violência psicológica. Então, elas vão trabalhar para que nós saibamos usar os procedimentos corretos para que não revitimize, para que não aumente o sofrimento da criança. E também temos a rede, o CRAS, o CREAS, que também fazem um trabalho lindo, né, de fazer o acompanhamento familiar, o CRAS na prevenção, o CREAS justamente no cuidado, orientando os pais, a família sobre o dever protetivo. Então, nós temos sim uma equipe muito bem capacitada para cuidar das crianças e adolescentes. Pastor, é importante a gente destacar aqui que lá atrás, quando o senhor teve essa iniciativa fantástica de apresentar indicação, enfim, colaborar nesse trabalho que é realizado pelo Conselho dentro da campanha Faça Bonito, levar isso até as escolas, porque ali as escolas, né, as crianças, a sua grande maioria passa boa parte do dia ali na escola e de repente alguma criança esteja passando por algum tipo de violência, é importante ali os profissionais dali que convivem com essas crianças detectar qualquer tipo de sinal, mudança de comportamento, né, levar isso a trazer à tona o que está acontecendo, investigar, como disse a Aline, para evitar uma reincidência, para tirar essa criança desse espaço, desse momento, desse local que esteja sofrendo essa violência, porque é uma questão silenciosa, né? A violência, talvez ela esteja acontecendo, a criança tem vergonha, não sabe como pedir essa ajuda, não tem como buscar auxílio, e aí é nessa hora que é importante a pessoa ter uma capacitação, um preparo para poder detectar aquela situação, buscar ajuda, buscar aí os meios necessários para poder salvar essas crianças. Glaucio, a criança ela é vulnerável, né? Então, a criança é muito fácil você manipular ela através do medo. Sim. Então, quando tem o abuso, tem a ameaça também. Tipo assim, se você falar alguma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ameaça a criança. Aquela ameaça psicológica também vem junto. Então, uma criança ela fica vulnerável, ela fica com medo, ela se recolhe, o seu comportamento muda. Então, isso vai refletir na convivência da criança. Então, no final da pandemia, onde as famílias ficaram mais em casa, as pessoas e as crianças também, então os abusos eles aumentaram muito. Então, nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado aqui na casa também, que fala sobre esse treinamento dos profissionais de educação, de saúde, para que pudesse ser dado todos os anos um treinamento aos profissionais que lidam diretamente com as crianças, para poder identificar qualquer tipo de abuso. Então esse projeto ele foi aprovado, foi sancionado e todos os anos a prefeitura ela faz também essa ação, contratando profissionais de fora de Tupã ou de dentro de Tupã, que são pessoas especializadas, que lidam com isso, para passar dicas para os nossos profissionais, para que possam estar identificando esses abusos, né, Aline? Porque, por exemplo, um médico que vai atender uma criança ali no postinho de saúde, ele consegue identificar se ele tiver um olhar treinado, se ele tiver essa percepção, um professor, ele também ele lidar com a criança direto ali, ele consegue perceber, se ele tiver um treinamento,
ele vai perceber, porque a criança ela vai agir de várias formas, às vezes até através, né, a Aline estava falando aqui do psicólogo, né, conselho tutelar tem, através até de um desenho que a criança faz, eles conseguem identificar se está tendo algum tipo de abuso. Então é importante, nós temos muitos órgãos hoje que dá esse amparo, mas nós precisamos falar, como a Aline estava dizendo, até antes da gente começar o programa, para incentivar e passar essa segurança, né, que uma pessoa ela pode fazer uma denúncia anônima, ela não vai se expor, porque às vezes a pessoa também fica assim, eu vou me envolver nesse problema, é um vizinho meu, é um parente meu, eu vou trazer um problema para mim. E não, hoje, né, os meios, eles são que traz essa segurança e incentiva as pessoas a falar. Pode ser uma denúncia anônima, a pessoa não precisa aparecer, enfim, temos aí vários órgãos públicos onde a pessoa pode chegar e tem esse amparo. Então nós precisamos realmente incentivar. Talvez você está em casa, você sabe, às vezes não é um problema dentro da sua casa, mas é um problema nos familiares, num vizinho, em amigos. Então o objetivo é incentivar as pessoas a fazer a denúncia. Aline, antes da gente encerrar o primeiro bloco, que o assunto é relevante, muito importante, eu queria até que... eu sei que é complicado, a gente não tem um manual, um passo a passo, para poder, de repente, ajudar, até passar para a população, de repente, alguns sinais, enfim, mudança de comportamento que a pessoa possa detectar numa criança. Mas por isso que é importante esse treinamento, né, que é feito pela prefeitura. Temos aí ferramentas, temos órgãos como o Conselho Tutelar que estão à disposição para ajudar a população. Mas a população também tem que fazer parte dela, principalmente na denúncia. Mas, por exemplo, a gente tem mais ou menos um padrão hoje de algum sinal que a gente possa perceber, que possa acender um sinal aí de alerta, né, o sinal amarelo de alerta para poder investigar, de repente procurar um órgão. Tem alguma coisa que a gente pode ter como um padrão, né, no que tange a mudança de comportamento, de repente algum sinal ali que a criança esteja vivendo ali algum tipo de violência, alguma coisa que seja meio que igual para todo mundo, meio que padronizado para toda criança? Tem alguma coisa que a gente pode, até como dica para a população? Sim, é muito importante a capacitação, né, para todos os profissionais, porque nós tivemos trocas, né, de profissionais, também tivemos contratações. Então, como eles trabalham na linha direta com crianças e adolescentes, eles precisam realmente, como o pastor falou, identificar como saber lidar e o que fazer quando eles se depararem com essas situações. Né? Então, até mesmo para não revitimizar e para que não desperte na criança o medo ou o constrangimento. Claro. Né? E é extremamente importante a capacitação. Eu sou formada em administração, eu gosto de mencionar, eu não sou psicóloga, mas eu estou no conselho já há 9 anos. Sim. Então, com um pouquinho de experiência, né, que nós temos atendendo essa demanda, a gente consegue observar alguns sinais. Né? Então, a criança e o adolescente muitas vezes sente medo, né? O suposto violador, ele sabe muito bem conduzir, né, com medo, ameaças. Então, muitas vezes a criança ela tem medo de falar, ou ela tem receio de falar se os pais vão acreditar, se não vão, né, e vergonha também, né, e muitas vezes elas se sentem culpadas, né, dessa questão estar acontecendo. Então, elas acabam apresentando sinais, mudanças de comportamentos, por exemplo, mudança no padrão. Era uma criança, um adolescente que era muito vaidoso, vaidosa, começa a ficar desleixado, né? Começa a mudar as roupas, colocando roupas mais que esconde mais o corpo, mais como que eu posso dizer, mais folgada, Entendi. Sabe? Vergonha excessiva, mudança de comportamentos na escola, às vezes era extrovertida, comunicativa, era carinhosa. Aí fica um pouco mais introspectiva, mais quietinha. Exatamente, mais triste, desfocada, sabe? Então, também dentro da escola também pode acontecer, né? As professoras podem identificar Sim. queda no rendimento escolar, né? Choros, medos, sentimento de culpa. Também existe a questão de
falas, comportamentos sexualizados, a sexualidade começa a ficar aflorada, criança, adolescente começa a se interessar mais com assuntos, né, relacionados à sexualidade, ela começa a ter aversão com um determinado tipo de pessoa, ou receio de ficar perto da pessoa, ou o contrário, ela acaba venerando a pessoa, né? E só fala na pessoa, começa a aparecer com dinheiro, acessórios novos, lanches, né? Então, assim, tudo misteriosamente aparece, né? Então, também pode ali haver indícios de sinais de uma suposta situação de violência sexual, né? Então, por isso que nós alertamos muito os pais, alertamos a toda a população, porque não se restringe apenas à família. É um dever de todos nós. Nós temos que denunciar. Claro. A denúncia, ela é lei, né? Ela está na Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, onde ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado a garantia de direitos, né? E ela, na verdade, o artigo 4º é uma cópia do artigo 227 da Constituição Federal. Então, quem se omite também está infringindo a lei, né? Então, a denúncia, ela é um meio de proteger crianças e adolescentes. Eles dependem de nós, adultos, para defendê-los, porque eles são seres, né, pessoas em desenvolvimento. Eles não têm capacidade para carregar o peso de uma responsabilidade de lidar sozinho com uma questão tão cruel, né? Então, nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos que fazer a nossa parte, realizar a denúncia, como o pastor mencionou, a denúncia ela pode ser anônima, não precisa ter materialidade, pode ser na suspeita. Quem vai investigar são os órgãos competentes, né? Então, por isso que nós temos as capacitações e postos de saúde, hospitais, a delegacia, as creches, escolas, projetos, estão todos muito bem orientados como lidar com essa situação. E os projetos são muito bacanas, né? A gente gosta de elencar também que eles trabalham muito nessa questão do Faça Bonito, divulgando a campanha, decorando o ambiente e trabalhando atividades, né? Assim como creches, escolas. Então, a rede de Tupã, ela está assim alicerçada e nós temos todo esse cuidado. Perfeito, a gente vai falar inclusive bastante sobre esses projetos no segundo bloco, né, o trabalho das entidades, também a participação importante das entidades nesse projeto, nessa força-tarefa, né, em prol da segurança, da proteção dos nossos jovens, nossas crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador pastor Eliezer de Carvalho e também a Aline Parmesan, que aqui representa o Conselho Tutelar, para falarmos sobre onde estamos falando da campanha Faça Bonito, né, do Maio Laranja, um mês dedicado aí da conscientização, de você denunciar qualquer tipo de violência contra a criança, adolescente, né, e, claro, levar isso à tona para a gente poder proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes. Importante você ficar atento a sinais, como a Aline, gostei muito dessa fala da Aline, onde ela pontuou aí alguns sinais, né, até para que você também consiga interpretar, detectar essa mudança de comportamento e investigar, acima de tudo. Importante, muito legal essas dicas que a Aline deixou aqui pra gente no final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho, então, a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.